ficar assim mesmo. E aí, beleza? Eu me chamo Alan Felipe de Oliveira Cruvinel, e como vocês leram no título desse vídeo, eu falando tudo que der na minha telha. Só um recado rápido aqui, pra quem acompanha o canal há um tempo, ou até pra quem não acompanha também, tanto faz. Eu não sou dono desse canal, quem é dono é meu amigo, ele se chama Brian, que é esse cara aí que tá na tela aí agora. Então, só pra poder explicar, né? Eu nem precisava, mas pra falar. Quem acompanha o canal há um tempo se perguntar onde que tá ele. Peço desculpa aí se tiver som de cachorro latindo, coisa assim. Se o áudio tiver meio ruim, que com certeza tá, porque eu testei um pouco aí. E em breve eu pretendo comprar um microfone, é melhor. E o canal, quem tá chegando agora, uma coisa, o canal, ele não é focado só em ficar falando na frente de uma câmera. Só que é gameplay, beleza? Eu e meu amigo, a gente grava gameplays no canal, só que o nosso foco é misturar um monte de coisa, não só conteúdo de jogos, mas um monte de coisa. Mas enfim, né? Nada melhor para começar o vídeo do que falando um pouco sobre mim, né? Sobre coisas da minha vida. Que vai ser algo bem rápido, eu só vou falar alguns casos. Que, primeiramente, eu moro numa cidade pequena, no estado de Minas Gerais. E aqui já aconteceu muita coisa. Aqui não é uma cidade que acontece crime, muitas coisas assim. Mas aí, vocês escutam brincar, enfim. E eu vou contar aqui umas histórias que aconteceu comigo, que é o seguinte. Quando criança, eu era muito briguento mesmo. Que pra vocês terem ideia, no terceiro ano do ensino fundamental, lá em 2016, eu quase cheguei a ser expulso da escola por conta de briga. Eu brigava muito. Aí eu tive que levar um papel para os meus pais avisando que eu poderia ser expulso da escola por conta de brigar. Porque alguém esbarrava em mim, só esbarrava. E eu, e eu ia lá e ia querer brigar com a pessoa. É mente de criança retardada. Também teve uma vez que eu também era criança, acho que isso aí foi em 2015, sei lá, que eu tava brincando com uns moleques lá na rua da casa da minha tia, de uma das minhas tias. Aí eu do nada entrei na casa da mulher, não entrei dentro da casa dela, por conta que a casa hoje em dia nem existe, tá? Pra falar. A casa hoje em dia foi demolida, eles limparam lá. Essa mulher, eu nem sei quem que era, já deve ter até morrido já. Mas a casa lá não tinha portão. Eu entrei lá e subi em cima do murinho da casa, da varanda. E eu não sei por que eu peguei o vaso de planta que tava lá e empurrei, caiu no chão lá. E depois ficou um climão de bosta. Aí depois não lembro de mais nada. Essa aí eu também nunca esqueço. Que na casa de uma tia minha, é outra tia, que hoje em dia nem existe mais essa casa. Existe, mas hoje em dia é uma academia. Minha tia agora ela mora lá numa casa fora da cidade, lá num sítio. É uma casa boa, bonita. E nessa casa aí, quando ela ainda era uma casa e não uma academia, eu fui inventar de pular da piscina, já que a piscina lá não era funda nem nada. Só que, né, como eu era criança pequena, pra mim era. Só que aí que tá, eu fui inventar de subir ali na parte de cima da piscina e pular pro chão. Só que eu não sei o que deu em mim. Tinha literalmente um varal. Aqui, ó, aqui era a área onde que eu tava. E aqui era o chão. E aqui em cima, obviamente, o varal. Eu não sei o que deu em mim, que eu pulei. Aí quando eu pulei, eu bati o queixo bem no varal, assim, ó, e virei. Meu corpo virou assim pro lado. Eu caí. E na parte lá de concreto que tinha lá do chão, tinha uma parte ali encostada na piscina que tinha um volume mais de cimento ali mal feito. Meti o pote assim. Eu, mesmo essa história tendo acontecido faz tempo, eu tenho certeza que eu não precisei dar ponto. Eu nunca dei ponto na minha vida. Inclusive, falar em dar ponto, já teve 2 vezes que eu rasguei minha cabeça. Rasguei é meio exagero, foi um corte pequeno, 2 vezes. Teve uma vez que meu primo, um primo pequeno meu, jogou um pedaço de pau na minha cabeça. Jogou aqui e fez um corte. E galera, pra vocês que nunca cortou a cabeça, nessa área aqui de cima pelo menos, sai muito sangue. Sério, sai muito sangue mesmo.
Mesmo que seja um corte pequeno, a quantidade de sangue que sai é alarmante. Eu fiquei parecendo aquela mulher lá daquele filme de terror que usa um vestido vermelho. Esqueci aí, qualquer coisa, se eu lembrar, tá na tela aí. Mas enfim, a segunda vez foi por conta de parkour. Parkour. Parkour! Quem nunca se lascou em imitar famoso na internet? Essa aí foi bem idiota também. Eu podia ter evitado facilmente. O que aconteceu? Essa aí eu já era um pouco mais velho já. Eu acho que eu devia ter uns 11 anos. Que tipo, agora eu tenho 17. Tô no terceiro ano do ensino médio. E... E aí que tá. Tem uma lanchonete mais pra cima da minha casa. Existe até hoje essa lanchonete. Aí que tá. Eu e meus amigos ainda tava fazendo parkour por aí. Aí tinha uma área assim de grade. Meio que uma grade assim. Eu fui inventar de subir ali e pular. Só que aí que tá, né? Tinha um telhado de madeira em cima. Eu fui pular pra cair numa grama que tinha ali. Aí eu, aí eu só pulei e meti o pote assim, ó, pá! E caí igual bosta, assim, ó. Eu bati e caí lá no chão. E o alarme tocou. Não, começou a tocar um alarme forte, assim. Meus amigos saíram vazados. Eu fiquei puta aquele dia. Eu bati o pote, assim, caí e os desgraçados, uns amigos meus, vazou. Eu tenho que contar umas coisas também aqui da minha cidade, que é o seguinte, que nem eu falei, aqui é uma cidade pequena, não tem muita coisa, aqui não tem shopping, nada. Mas também não é uma cidade rural mesmo, não. Nível aquela, sei lá, Nordeste, que é só uma rua. E os caras vão me acusar de xenofobia, mas enfim. Aqui tem uma usina, não vou falar o nome da usina, pra também não dar problema, né? Pra mim e pro meu amigo, já que o canal é dele. Aqui não é coisa bizarra, muito assim não. Mas tipo, lá pra baixo fica a usina. Agora que eu passo o veículo ali, que não tá falando, lá pra baixo tem umas casas meio que abandonadas. E tem uma casa lá que uma vez eu e meu amigo nós passou, foi quarta-feira passada. Eu treino, faço academia, essas coisas, e um amigo meu faz também. E na quarta-feira a gente saiu da academia e resolveu dar um passeio. Meu amigo chamou eu pra dar uma volta, aí era eu e ele, que é o Brian, que, o meu amigo aqui que é dono do canal. Aí foi eu e ele passear, dar uma volta por aí. Aí descer na rua ali de boa, só que lá pra área da usina, galera, tem uma rua lá que vai reto, que é cheia de casa abandonada. Não tem ninguém lá que mora lá. E a gente olhou uma casa lá que parece que ela dividia lugar com uma capela, uma igreja, e lá dentro tinha uns bonecos. Eu e um amigo meu, eu e o Brian, nós tá planejando gravar explorando, dando um rolê. Calma aí que eu cortei essa parte que eu falei o nome da cidade. Aí se fala o nome da cidade, pode dar problema com a usina. Foi mãe. Aí tem essa área aí que parece uma capela, uma mini igreja. A gente tá pretendendo gravar um vídeo da gente dando um rolê pela cidade. E, e aí que tá. Aquela área lá, essa área aí da capela, ela tem uns bonequinhos lá. E eu e meu amigo, nós tá querendo gravar um vídeo dando um passeio assim pela cidade, falando e tal. E lá naquela área, galera, que nem eu falei, tem as casas lá abandonadas e tem essa área da igreja aí. Parece uma mini igrejinha. E tem uns bonecos lá. Uma hora a gente vai gravar e vai mostrar pra vocês a área. Pra vocês terem noção como é que é. E fica lá, perto da usina, que eu falei. Galera, isso aqui não leva a mal não. Mas a área lá tem umas áreas de cerca, arame farpado, que parece campo de concentração. Parece campo de concentração daquele cara lá do bigode, que vocês sabem muito bem quem que é. Mas enfim, agora chegando desse assunto aqui da minha cidade, de mim,
que eu já perdi muito tempo falando. Obviamente esse vídeo vai ser cortado, mas né, não ficar com aquela enrolação do caramba. Eu não tenho muita ideia do que falar, mas... E agora, galera, eu vou entrar mais no assunto, assim, de coisas aleatórias, assim. Que nem caso de histórias de terror. Não sei se vocês que estavam nesse vídeo curte, mas tinha um canal que eu era fã de assistir, que ele falava sobre história, obviamente coisas de terror. O quadro que eu mais gostava do canal dele, eu vou colocar na tela aí, porque é só pesquisar ali que já aparece o canal dele, que é lendas do folclore de tal país. As que eu mais gostava era do folclore asiático. Eu não lembro se ele fez da Tailândia lá, folclore tailandês. Só que os que eu mais curtia assim era do Japão e da China, porque o Japão e a China tem uns folclore muito louco. Aqui eu não tô desmerecendo o folclore do Brasil, só que pra mim, pelo menos, o do Japão acaba batendo, dando uma surra no do Brasil, porque o do Brasil aqui é Saci, Pererê, lobisomem, que é muito da hora. Eu não vou mentir não pra vocês, eu acho o lobisomem muito foda. Tem negócio da cuca, mula sem cabeça, mas enfim, né? Boto cor-de-rosa, que é comedor de casada. Só que do Japão eu acho mais da hora, por conta que é mais macabro, assim. Tem a história lá da mulher, de uma mulher lá que ela usa uma máscara, que ela pergunta se é bonita, se ela é bonita ou não. Que ela tem um corte, assim, que vai de orelha a orelha. Que se você falar que ela é feia, ela arranca sua cabeça com a tesoura. E se você falar que ela é bonita, ela corta seu rosto pra ficar igual ela, essas coisas assim. Eu não vou entrar muito, eu não vou entrar muito no assunto das histórias, completamente. Eu vou falar bem rápido, assim. Porque também o foco do vídeo é falar de várias coisas. Que eu vou acabar não falando porque o vídeo vai ficar muito grande. E travou aqui, não sei se tá travando aí pra vocês. Mas enfim. Aí também tem outra história lá do túnel Fushunaki, eu não lembro o nome. Que é um túnel que ele fica no Japão e é um túnel que hoje em dia tá cheio de pedras. Se você for pra lá, a área lá da entrada tá cheia de pedras, por conta que aquele túnel obviamente é proibido. E dizem lendas daquele local que eu pesquisei e vi. Eu não criei roteiro nenhum para fazer esse vídeo, só foi vários vídeos do YouTube que eu vi, essas coisas assim, antes mesmo de ter ideia de gravar esse vídeo. Mas lá fala que se você passar daquele túnel e chegar até o final dele, você vai cair numa vila. Eu não lembro o nome da vila, só que qualquer coisa eu coloco na tela aí o nome. Mas nessa vila, diz que lá não tem regras, as regras do Japão não se aplicam lá. Mas dizem que lá você você não deve ir pra lá, por conta que lá não tem leis. E como lá não tem lei, você já imagina, né? O tanto de bizarrices que acontece por lá. Se é que esse local realmente existe, né? E que nem eu tava falando, assim, o local tem aquela vila, que ninguém sabe se realmente existe. Só que tem um caso, galera, que eu pesquisei e vi que é real mesmo. No ano de... na década de 80, por aí, eu acho que em 88, lá naquele túnel, ele já era abandonado desde aquela época, pelo que eu me lembro. E lá aconteceu um assassinato brutal, que foi o seguinte, uns jovens, eu não vou explicar tudo, vocês pesquisem na internet, mas resumindo, os jovens sequestraram um homem, eram uns adolescentes junto com um adulto, pelo que eu me lembro. Eles sequestraram um homem de cerca de 20 a 21 anos, levaram para dentro daquele túnel, que eu acho que na época não tinha aquelas pedras, mesmo lugar sendo abandonado, já considerado amaldiçoado, né? E aí que tá, espancaram o cara lá dentro, cobriram ele de gasolina, assim, o corpo inteiro, e aí tiraram fogo. Tu é doido? E essa história acabou ajudando a deixar a lenda daquele lugar ser assombrado mais forte ainda. Por conta que, né, tem esse negócio dos espíritos no Japão, que o povo fala muito, assim. Eu não sou cético, galera, não, nem tanto. Eu acredito em espíritos, não sei vocês. Só que essa história acabou ajudando a reforçar as lendas que aquele lugar era assombrado.
E galera, eu cortando aqui um pouco o clima de terror, eu esqueci de falar um negócio da minha escola. Que eu quero mostrar pra vocês. O que eu quero mostrar pra vocês. Sabe que existe esse negócio de trote em escolas, né? Do nono, do terceiro ano do ensino médio, que é o que eu tô. E o do terceiro ano, na minha opinião, é mais legal, que pelo menos na minha escola faz vários. Acho que é três, pelo que eu me lembro, o ano inteiro. Três ou quatro. E. Não, é três. Enfim. Ah, só que no nono ano, pelo menos da minha escola, era só um e era só um tema só, que era de troca de gênero. E aí que tá. O que vai ter, o último trote que teve foi de coisas que tem no Brasil. E eu fui de carteira de trabalho, CLT, essas porra aí. E, e o que vai ter agora, em agosto, vai ser envolvendo personagens. E o próximo é profissões. E eu tô falando isso por conta que eu queria, que nem eu falei, eu queria mostrar um negócio pra vocês que é que é da roupa que eu tô fazendo do meu personagem. É uma armadura. Vou mostrar aqui pra vocês. Rapidão. Aí. É uma armadura de papelão, admito, é papelão. Que é do. Que, que é do Goku e Ardrat. Vou colocar a imagem aí. Dragon Ball e tal. Só que a armadura ainda não tá totalmente pronta não. Aqui, ó. Essa área eu vou ter que pintar. Que tá de papelão aqui normal. E essas áreas aqui, galera, do onde que apoia aqui, o colete, eu vou colocar uns volumes a mais de papelão para dar um detalhe mais da hora. Mesmo que seja de papelão, se você fizer de um jeito bom, fica da hora. E eu vou dar um corte aí, eu vou mostrar pra vocês eu usando. Isso aqui é, né, do Goku lá. Rapidão, galera. Que tá aqui, ó, a armadura. Não tá lá aquelas coisas que nem eu falei, é de papelão e também ainda tá em desenvolvimento. A armadura não tá completa. Essa área aqui eu acho que eu vou aumentar um pouco. Porque ficou meio pequena na minha opinião, não ficou tão legal. Mas é isso, era só isso que eu queria mostrar pra vocês. Vamos voltar pro vídeo, vai. Como eu tava falando das histórias assim, aí era isso. Cataram um cara, tacaram fogo e ajudou a reforçar a história. Mas enfim, isso aqui eu já contei. Um próximo assunto que eu quero entrar é o último desse vídeo, por conta que já tá ficando grande demais, que é sobre jogos antigos. Eu não sei vocês, galera, mas eu nasci em 2009. E mesmo eu sendo da geração Z, eu acho da hora. Muita gente, assim, de gerações mais novas gosta também, com certeza. De jogos antigos, assim. Eu acho que o que me ajudou a ter essa paixão foi por conta que quando eu era criança, eu acho que o primeiro jogo que eu joguei foi Tekken. Eu acho que Tekken. Eu lembro de um jogo de luta lá loucão do Play 2 que meu irmão mostrou pra mim jogar. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. E eu me apaixonei, galera. Muito da hora mesmo. E eu acabei crescendo uma paixão enorme. Play 2, infelizmente, eu não tenho mais. Hoje em dia eu tenho um Play 4 que meu irmão me deu de presente lá em 2020, que eu fiquei feliz pra caralho. Só que, galera, jogo antigo assim, eu tenho uma paixão forte. Eu, inclusive, tenho um computador, não é dos melhores, mas eu tenho um emulador de Super Nintendo que é muito foda. Os jogos são muito bons, o console é muito foda. Pena que a empresa é uma bosta, né? Sejamos sinceros. Mas era muito foda. Eu tinha um emulador de Super Nintendo do PS2 que eu acho que muita gente já teve, que rodava lá, entrava lá um emulador de Super Nintendo, ligava lá, ou de vários outros consoles antigos, Mega Drive, essas coisas, ligava lá e tinha aquela música nostálgica aí, que eu vou colocar um pouco pra vocês ouvirem. Aí tinha essa música aí e você ficava lá, você ficava louco assim procurando um monte de jogo. Você só selecionando lá. E galera, eu lembro que na época, lá por volta de 2014, 2015 e mais ou menos na metade de 2016, eu não sabia ler. Só fui aprender em 2016 mesmo, lá no terceiro ano. E o que eu fazia?
eu descia lá, eu tava lá com o controle de Play 2, eu descia a tela lá com 1 milhão de jogos lá, e eu só clicava X. Clicava lá o X e o jogo que ia. E era sempre uma surpresa diferente, porque, né, criança tem uma mente muito mais, como é que é, fantasiosa. A gente lembra que algo era bem mais bem feito do que a gente lembra. A gente joga algo, vê alguma série, que lá quando a gente é mais novo, e a gente tem a impressão que, aquilo lá era muito melhor do que eu imaginava, porque é o nosso cérebro nos enganando com a nostalgia, que faz a gente pensar que algo era melhor do que realmente era. E galera, Super Nintendo, PS2, que eu inclusive tenho um emulador de PS2 muito foda. Tem jogos assim que eu sou apaixonado, Shadow of the Colossus, God of War, o 1 e o 2 principalmente, Mortal Kombat. O que eu mais gosto assim é o Armageddon, aquele lá que você anda pelo cenário assim. Tem outros Mortal Kombat que é assim, Deception, Dead Alliance, mas o Armageddon é o que mais me pegou mesmo. E uma outra caralhada de jogos assim incrível, galera. Não sei nem o que dizer. É só foda mesmo, foda. E eu não vou mais enrolar tanto. Se vocês se vocês gostaram desse quadro assim mais simples, falando na frente de uma câmera, se vocês quiserem, galera, eu pergunto pro meu amigo, a gente pode até gravar junto na casa dele, ou até na minha, sei lá, não vai saber, pra gente gravar vídeos nesse tipo de estilo assim. Obviamente, em breve, que não falei, né, comprar um microfone pra falar mesmo aqui, pra tirar esse ruído de fundo, essa barulheira de cachorro latindo, gente passando de moto, essas coisas assim. E é isso. Aí eu posso abordar outros assuntos, não ficar falando só de qualquer coisa assim. Aqui foi mais falando coisa da minha vida mesmo. Falando de coisa que dá na telha, eu falei mais da minha vida. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado assim. E bebam água.